história de espaço-tempo é muito vaga, para mim também é muito vaga, para vocês acredito que mais ainda. O que eles sugerem é o seguinte, é que quando esse espaço-tempo pode ser modificado na sua relação linear, ele forma uma curva, e quando ele forma uma curva, esse espaço, nós teríamos aqui, eu não tenho um slide para isso, mas, digamos, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. No momento em que pega esse tempo, espaço, e fazemos uma modificação na sua linearidade, que é essa aqui, fazemos com que ele se dobre. No momento que ele se dobra, esse ponto e esse ponto passam a ficar próximos. E isso facilita, e é isso que favorece a que haja essa comunicação. Isso é o que se fala hoje dentro de física quântica. Só que aí tem uma coisinha para a gente parar e pensar. Eu peguei um trechinho que eu quero ler, inclusive, para que a gente crie um certo conceito que eu acho muito importante. Em física, um buraco de minhoca ou buraco de verme, também conhecida como ponte de Einstein-Rosen, é uma característica hipotética do espaço-tempo, que é essencialmente uma espécie de atalho através do tempo e do espaço. Então, o que eu quero enfocar é que a própria física diz que é uma característica hipotética. Eles acham que é assim que a coisa acontece. Outra coisa que eu acho importante, nós vamos usar esse slide para fazer referência sobre isso, é o tempo. Tá bom? Bom, aqui. O que Einstein teorizou originalmente estava sendo usado por escritores de ficção científica para contornar os problemas de como viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, eu vou fazer uma observaçãozinha nisso que está aqui, que é o seguinte. Quando nós pegamos a escala da física, e isso vem de centenas de anos, dezenas, centenas de anos, sei lá quando é que começou essa escala da física, mas ela ainda é um parâmetro da base original da física, que eu já falei aqui da outra vez e falo novamente. Não pense que física quântica é o clímax da realidade, do conhecimento humano, do conhecimento do universo, definição de tudo. Ela não existe, física quântica não existe sem a física tradicional. Não tirem, ninguém faz conta, as mais complexas do mundo, sem somar, dividir, multiplicar e diminuir. Não pensem que a matemática básica do primeiro ano que a gente já começa a aprender matemática está perdida, porque é daquela época da gente, de infância. Não, ela ainda é a essência de toda a história da matemática, é a essência de toda a história da internet, de tudo que isso permitiu do conhecimento humano. Então, vamos voltar para essa física básica, para a gente falar um pouquinho dela, para entender aonde que se coloca essa física quântica. Primeira coisa que eu já faço diferente da maioria é que eu uso essa partezinha original como a matéria, porque a matéria trabalha com moléculas grandes e no momento em que a gente vai para o som, nós sabemos que o som se manifesta pelo ar através de moléculas menores, pequenas. Se a matéria tem moléculas maiores, ela está abaixo do som. E aqui nós enquadramos toda a tônica da física cinemática, textura dos movimentos, dentro das forças que geram os movimentos, que é a mecânica, que é dinâmica, estática, cinemática e estática. Então, esse é o aspecto. Aí nós entramos no som. Quando nós entramos no som, nós temos essa representação que está aqui, volta anterior, desculpa. Mas é isso aqui, nós temos comprimento de onda e velocidade com que esta luz, essa energia se manifesta nessas ondas. A física já definiu que é clássica que toda a energia se manifesta através de ondas. A física quântica já mudou um pouco a história, nós chegamos lá daqui a pouquinho. Então nós falamos do som. O som se manifesta dentro da escala da tradicional com 340 metros por segundo.
Você tem 7 notas musicais. As notas musicais têm comprimentos de ondas progressivos e velocidade de movimentação progressiva. Depois nós vamos para ondas de rádio, ondas de radar e ondas luminosas. O que são as ondas luminosas? São aquelas ondas que nós somos capazes de perceber pelos nossos sentidos da visão. Como é que se manifesta a luz? A luz se manifesta numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ela tem comprimentos de onda que variam de 1 micrômetro a 0,4 micrômetros, que é o que nós vamos ver na escala no slide seguinte. Muito bem. Antes da luz tradicional, que começa com vermelho, nós temos o quê? Infravermelho. Infra porque vem antes do vermelho. Mas nós não captamos, porque dentro da proposta, da realidade, digamos assim, do Criador, nós viemos programados, preparados, do nosso DNA registrou, é assim que a coisa funciona na nossa realidade material, que nós só vamos captar, no sentido da visão, essas cores que estão inseridas dentro dessa faixa. Mas o infravermelho também é mais uma forma de manifestação da energia. Da mesma maneira, o ultravioleta, que está além do violeta, que nós não conseguimos identificar, a não ser por equipamentos, por materiais, enfim. Mas ele existe, o ultravioleta. Depois do ultravioleta nós temos raios X. Depois nós temos raios gama, depois raios cósmicos e por aí vai. Vocês acham que nós podemos entender o universo parando na luz? Para vocês parece lógico? Alguém concorda que nós vamos limitar o universo dentro do sentido da luz? Inclusive, nós não somos isso. Por quê? Porque nós, além da luz, nós temos alguns aspectos que trabalham com energia muito além da nossa visão. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós subirmos essa escala, ela, para mim, será infinita, e não há limites. Por quê? Eu tenho que pensar que existe uma realidade em todo o universo. Como é que, dentro do universo, eu posso dizer que Deus está comigo? Ou como Jesus dizia, Deus está em mim e eu estou em Deus. É mais ou menos isso. Como que essa realidade poderia se manifestar? É preciso que haja uma energia com um comprimento de onda tão pequeno que não tenha existência dentro da dimensão macro-universal, muito além dessas galáxias e desse universo que a gente entende como estaria sendo definido, que para mim não tem limites, é apenas um momento de avaliação, e tem uma velocidade tão grande que a partir do momento que a mente do Criador gera qualquer padrão de energia, ela tem a capacidade de interagir em qualquer ponto do universo que o Criador decidiu como seu próprio universo. Então, o que tem aqui? 1 micrômetro, 0,4 micrômetro. Isso é progressivo. À medida que esse comprimento de onda diminui, aumenta a velocidade de propagação dessas ondas de energia que são geradas no momento que é gerada qualquer energia luminosa. Alguma dúvida aí, gente, passar por cima disso? Faltou alguma referência? Ficou bem clara a ideia do que a energia quântica vai buscar? Receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço. Isso explica funções mediúnicas de telepatia, radiação, cura, contato interdimensional e hipercomunicação DNA. Vocês acham que se nós só olharmos para o DNA que está na nossa... Vocês acham que se a gente ficar olhando somente o DNA que está da nossa célula, isso aqui vai funcionar? Aquele material é matéria, são moléculas. Aquilo não vai sair de onde ele está.
Mas, da mesma maneira que nós temos o nosso corpo material, o corpo etérico, o corpo astral e os 7 corpos, e o corpo material é imagem e semelhança desses corpos, por que que o DNA material nosso também não é imagem e semelhança do material de energia desses outros corpos? Então, no momento em que esse DNA desses outros corpos se manifesta, ele tem a mesma característica de comprimento de onda muito pequeno e velocidade muito grande, que permite que dois aspectos de dois DNAs que apresentam, são chamados DNAs homólogos, vão apresentar respostas. Isso se manifesta de uma forma bastante interessante em plantas e em animais. Hoje você tem experiências que você pega uma planta, põe uma homóloga a centenas de quilômetros, corta um pedaço dessa planta aqui e a outra de lá responde como se estivesse sendo cortado exatamente igual. Os animais a mesma coisa. E dentro da inventário do ser humano, nós temos também um ponto muito significativo, que é a história dos irmãos Corsos, que quando um sentia uma coisa, o outro sentia também. E eu posso dizer a vocês que eu vivi essa experiência pessoal, não como quem sentiu, mas como quem teve o processo, e teve uma irmã que há 300 quilômetros de distância, 400 quilômetros de distância, sentiu exatamente naquele momento a sensação de desconforto que aquele atendimento cirúrgico iria me dar se eu tivesse abordado. Então, esta é uma realidade. A história dos irmãos Corsos não é fantasia, é uma realidade. E ela se manifesta exatamente desta forma que está aqui. E quanto mais nós subirmos nessa escala de padrão de energia, comprimento de onda, velocidade com que essa onda se manifesta, mais longe nós vamos ter a condição de estabelecer isso. Então, a nossa identidade com o Criador é preciso que nós consigamos atingir o limite, não o limite, mas atingir parâmetros altamente elevados, e inclusive até hoje a técnica da Theta Healing, que é a cura através das ondas Theta, se manifesta mais ou menos dentro desse contexto, que a Silvia depois vai falar. Então, essa é a perspectiva daquilo que a gente consegue fazer dessa inter-relação telepática, que pode ser pessoa a pessoa, e o que também explica como a gente capta referências enviadas do espaço e que são captadas por pessoas em lugares mais diversos do mundo, mais ou menos dentro da mesma ideia. É isso aí, gente. Obrigada. Gente, a ideia de trazer esse assunto do DNA na realidade, todos os místicos, né, principalmente, vem fazendo a ideia, milênios, agora os cientistas estão comprovando. E é isso que a gente está fazendo, trazendo para vocês essas comprovações. Tá? Então, aqui tem lá em Londres, os cientistas observaram interações entre duas cadeias simples de DNA em sequências homólogas, como ele falou, similares, né, homólogos e similares, e estão investigando os possíveis mecanismos de reconhecimento de interações entre DNAs. Oi, desculpa. É porque eu não estou conseguindo ler muito Não, pode deixar. Então, os cientistas estão investigando esse mecanismo que ele falou, né? E se comprovado, significará que o DNA possui o quê? Propriedade semelhante ao que se poderia chamar de quê? Telepatia interespacial e interdimensional. Então, os cientistas estão buscando exatamente isso. Eles leem aí a parte mística, não sei o quê, e começam a buscar exatamente o que a gente o que a gente sabe há muito tempo, né? Pode passar, Belinha. Bom, a hipercomunicação do DNA. O DNA é considerado a internet viva dentro de nós, né? Então, a gente vai desvendar o mundo da genética. A Silvia vai falar um pouco sobre isso. O DNA lixo,
90%. Os cientistas consideravam, né, antigamente, porque eles só conseguiam saber da utilidade de 10% do nosso DNA. Os outros 90% eles consideravam lixo. E hoje em dia eles estão vendo que não é assim. Por exemplo, aquele nome ali horroroso, que eu não sei falar, que é um biofísico russo, né? Ele começou a pesquisar e ele viu que, na realidade, esses 90% aí não é nada de lixo, né? Então, e que cromossomos vivos funcionam como computadores solitônicos holográficos que usam a irradiação laser do DNA endógeno. É uma complicação só, né? Alguém entendeu alguma coisa sobre isso? Pietro, não, porque eu não consigo falar. Ah lá. Ah. Tá. Então, a gente vai fazer, são tópicos que a gente vai desenvolver aí um pouco, né? Vamos lá, Verinha, leva mais à frente. Esse cara aí, né? É o Pedro, né? O Pedro, ele começou a desvendar a genética, compreenderam a utilidade, eles compreendiam antes a utilidade de 10% só do DNA, o restante era considerado lixo, né? Mas ele, que é um biólogo, e seus colegas iniciaram uma pesquisa com equipamentos de ponta com a finalidade de investigar os 90% não compreendidos. Eles se juntaram a linguistas e geneticistas para explorar os 90% do que eles consideravam lixo. Os resultados são simplesmente revolucionários. Eles concluíram, gente, que o nosso DNA não é apenas responsável pela construção do nosso corpo, mas também serve como armazenamento de dados e de comunicação. Tá? É por isso que lá no princípio ele falou daquele DNA sintético que eles estão desenvolvendo aí para a internet. Por quê? Porque pendrive, essas coisas, cabe muito pouca coisa, né? Com essa película aí de DNA que eles estão querendo fazer, a gente vai pegar uma biblioteca inteira e colocar numa coisa desse tamanho, né? Seria o nosso computador quântico. Exatamente. Aqui, gente, o Pedro, né? Falou o seguinte, lê aqui para mim o que ele falou aqui. Os cromossomos vivos funcionam como computadores solitônico-holográficos que usam a radiação a laser do DNA endógeno. Piotr Gargajev. Alguém pode me explicar o que é isso, gente? Você pode explicar, professor? Eu? Bom, o que é holográfico, né, são através da luz, né? Você consegue, armazenar as coisas através daquilo que você falou da outra vez, do biofóton. Então você consegue armazenar as coisas através da luz, quer dizer, são partículas luminosas que passam a armazenar as informações. E daí aquilo que eu falei ainda há pouco, o computador quântico, que você, num pedaço pequeno, você vai poder, em vez de fazer hoje, nós temos um computador que trabalha com o 1 e o 0, né? Você modifica, então você vai poder modificar através do computador quântico, você vai fazer isso com 4 moléculas. Você tem que hoje você armazena, por exemplo, uma biblioteca do Congresso americano num computador desse tipo. Mas isso, por enquanto, está ainda em muito precário. Existe só as possibilidades. Mas, gente, olha só. A gente olhando esse texto ali do Pedro, os cromossomas vivos funcionam como computadores solitônicos holográficos que usam a irradiação a laser do DNA endógeno. Para a gente, leigo, a gente não entende nada daquilo. Então vamos começar a ver o que é isso, né? Vera, você pode passar? O que é solitônico? Solitônico é uma onda solitária
que se propaga sem deformar-se no meio não linear. O que é holograma? O holograma possui uma característica única e cada parte deles possui informação do todo. Então, é como se fosse um espelhinho. Você olha no espelho, né? Se quebrar o espelho, você vai olhando, você vai ver o seu rosto em todos os pedaços. Isso é um holograma. Laser é um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito especiais. Monocromática, radiação na faixa de luz visível. Coerente, onda da mesma frequência e direção que mantém uma relação constante entre si. Colimada, é objetiva. Endógeno, diz-se de uma causa interna, o mesmo que endogênico, que se forma no interior de um órgão, célula e molécula. Isso é muito complicado para a gente. Então, conclusão. Na realidade, o que ele quer dizer com isso? Que os cromossomos, nossos cromossomos, se comunicam através de determinados padrões de frequência. É só isso. Tudo aquilo ali que ele quis dizer, com aquelas palavras todas, é isso. Os nossos cromossomos se comunicam através de determinados padrões de frequência. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas frequências, né? Porque se eu me comunico com uma frequência que não é muito boa, né? Se o meu cromossomo se comunica, se eu estou triste, se eu estou com raiva, como é que vai ser isso? A minha comunicação com ele, a minha comunicação com ela, a minha comunicação com vocês, né? Ou ele me isola, porque ele não entra na minha, né? Se eu estou irritada, e aí eu fico solitária e me sentindo muito mal, me sentindo a pior. Então, gente, o interessante aqui é a gente entender que desde o DNA, desde os nossos cromossomos, a gente tem padrões de frequência que a gente tem que mudar, para poder a gente buscar o quê? O bem-estar, a paz. Oi? Do horário e anti-horário que você fala, né? Se a gente está no sentido horário, a gente está ok. Se a gente está no sentido anti-horário, na Terra, tá? A gente não está ok. Então, é isso. Desde o DNA, esses 90% aí que dizem que é lixo, não é nada disso. A gente está aí trabalhando isso e a gente tem que se ligar nisso. Olha lá, o DNA responde à interferência da luz laser, né? Então, isso é você que vai falar sobre isso? Não, né? Não passa aí. Vamos lá. DNA e luz laser. O doutor Vladimir, né, ele colocou o DNA em um tubo. E, lá, cadê o laser? Aqui, ó. Ele colocou o DNA em um tubo e enviou feixes de luz laser através dele. Quando esse DNA foi removido do tubo, a luz laser continuou a espiralar no DNA, formando como que pequenos chakras e um novo campo magnético ao redor do mesmo, maior e mais iluminado que o anterior. O DNA mostrou-se agir como um cristal quando faz a refração da luz, concluindo que o DNA irradia a luz que recebe. Está vendo? Então isso aqui foi comprovado cientificamente. Tá? Ele fez isso num tubo, e aí quando ele tirou tudo, quando o DNA foi removido do tubo, a luz laser continuou a fazer a mesma coisa como se tivesse tudo certinho lá, toda hora desbarrando, né? Então, gente, se uma luz laser é capaz disso, imagine, né, o que somos capazes. DNA é o campo eletromagnético dos corpos materiais. A descoberta que o DNA irradia a luz que recebe levou o cientista a maior compreensão sobre os campos eletromagnéticos ao redor das pessoas, assim como também compreenderam que as irradiações emitidas por curadores e sensitivos acontecem segundo esse mesmo padrão, receber e irradiar, aumentando e preenchendo com luz o campo eletromagnético ao redor. Tá? Então, isso também já é comprovado cientificamente. Bom, o nosso amigo lá, o Dr. Albert Bob, também descobriu o quê? Que os biofótons são considerados a principal via de comunicação e integração dos organismos vivos. A gente falou sobre isso da outra vez, né? Porque o Bob descobriu que existe esses biofótons que fazem comunicação dentro intramolecular e entre as moléculas também.
Quer dizer, tem uma porta, uma membrana na molécula que faz a interação com o DNA e também as moléculas com moléculas. Elas se comunicam através desses biofótons. Então, o que a gente falava antigamente? Existe um corpo de luz, né? Nós temos um corpo de luz. Então, os cientistas chamam esse corpo de luz de biofótons. DNA é uma molécula informativa, portanto, ela não é só portadora de material genético hereditário, mas também é um supercondutor de luz. Aqui é uma regeneração do DNA danificado através da luz laser, tá? Aqui, o doutor Pedro também fez a seguinte experiência. Ele danificou lá os cromossomos, o raio-x, e através de padrões de frequência obtidos em um DNA sadio, ele conseguiu, usando o raio laser, reparar os danificados, tá? Aqui, naquela foto primeira. E aqui, através do mesmo método, ele conseguiu transformar embriões de rã em embriões de salamandras. Tudo isso com uma vantagem. Toda a reprogramação foi efetuada sem qualquer efeito secundário ou desarmonia encontrado quando se extrai e se implanta genes simples do DNA. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que está além daquilo que muita gente está aí protestando, né? A gente não precisa mais, de repente, daqui a um tempo a gente não vai precisar mais pegar animais para fazer experiência, nada, e nem nos humanos, né? Porque, na realidade, a gente pode fazer isso sem causar esses danos todos que os cientistas precisam para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a reprogramação do DNA através da mente e das palavras. Isso é muito importante. E a gente vai, Silvia vai começar a falar sobre isso, a Vera vai falar sobre essa parte aí. Bom, gente, eu peguei essa partezinha para falar, porque eu vou fazer a vivência final e a gente já vou aproveitar e adiantar um pouquinho que vai ser difícil. Então, vocês viram que o DNA pode ser reprogramado. Né? E ele pode ser reprogramado através da nossa mente e das palavras. Marina? O DNA é influenciado por palavras emitidas pela mente e pela voz. Se adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal com imagens geradas por nosso pensamento, o DNA se reprogramar, aceitando uma nova ordem e uma nova regra, a partir da ideia que está sendo transmitida. Então, nós vamos fazer uma vivência de uma reprogramação do DNA, ou seja, vamos começar a tentar reprogramar o nosso DNA e vou dar os passos para vocês na vivência final. O que vai acontecer? Aqui a gente não vai usar a voz, porque senão seria todo mundo falando ao mesmo tempo. Nós vamos usar só a parte mental, mas vocês em casa vão continuar falando com a voz. Então eu vou apresentar as doenças que são hereditárias, porque isso a gente vai mexer para melhorar a cura, para melhorar a nossa qualidade de vida daqui para o futuro. E a gente já sabe que no mapa a gente vê, quando uma pessoa vence uma etapa, tem um aprendizado, as descendentes já não precisam, mesmo que venham no mapa, aquele aspecto não precisa vivenciar, porque já foi vencido por uma determinada pessoa da família. Então, o que nós vamos tentar aqui é, através das doenças, do que é mais importante, nós vamos tentar, eu vou ter a imagem para vocês visualizarem, e depois pegar as frases da reprogramação. Tá? Então, estou só tentando, nós não vamos usar, e nós vamos usar também uma coisa que a Silvia vai falar mais adiante, que são as vozes dos golfinhos e das baleias, que ajudam muito nessa reprogramação. Ela vai falar dos golfinhos e eu vou trabalhar com o canto das baleias. Ok? Bem, eu vou dar sequência aqui a essa questão da reprogramação do DNA. Mais especificamente porque uma coincidência que não é coincidência é que eu fui intuída a fazer um curso que tem aqui no Rio que se chama Theta Healing, que é um processo de cura dos mais avançados que existe na atualidade, é um processo que foi canalizado
por uma moça nos Estados Unidos chamada Diana Stigl, e ela trabalha exatamente com essa parte da reprogramação do DNA. Só que essa reprogramação, ela não é tão simples quanto aparenta ser, não é apenas, é isso também, mas não é somente isso. Porque, na verdade, para a gente, todo o nosso DNA, levando em consideração que nós temos um DNA que é físico, né, que está aqui no corpo físico, e temos toda a nossa contraparte dimensional, hiperdimensional, que é o DNA quântico, são os filamentos quânticos, por isso os cientistas não detectam, porque eles não se encontram nessa dimensão. É o que eles chamam de lixo, mas que de lixo não tem nada. É exatamente o que faz as conexões interdimensionais que possibilitam telepatia. Nesse curso tem um trabalho lá que é feito com crianças a partir de 4 anos de idade. De 4 a 7, eles movem esse objeto aqui só com o poder da mente. E se divertem, rolam no chão brincando com isso. Os adultos suam a camisa para conseguir. As crianças conseguem a maior tranquilidade, porque o potencial deles está totalmente ativado. É muito incrível. Então, o que acontece? É para a gente fazer essa ativação do DNA, tudo que a gente, nossas doenças, tudo que diz respeito à nossa genética, está embasado num sistema de crenças. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente é bombardeado com um sistema de crenças dessa nossa terceira dimensão que diz: você nasceu, falou, camarada, o mundo é desse jeito, ponto. É assim que é feito. E aí vão colocando os conceitos na nossa cabeça. Eu acho que o mundo é assim, então aquela mãe acha que o mundo é assim e vai colocar na cabeça do filho que o mundo é assim. O mundo é assado, aquela criança vai aprender que o mundo é assado, daí vem as diferentes culturas e as diferentes doenças. Essas doenças, para elas serem reprogramadas, existem crenças que são a nível... As maiores crenças são a nível histórico, a gente pode dizer que são crenças da cultura humana, da humanidade como um todo. Tem culturas que são genéticas, doenças que vêm, que passam de gerações e gerações, porque existe a crença daquela doença, está embutida naquele DNA. Aquela doença, de fato, ela não existe, mas as pessoas acreditam que ela existe. Então, ela existe, porque as pessoas estão colapsando a onda daquela doença. Então, se somos todos co-criadores, você está criando. Pô, eu acredito que eu tenho essa doença. Você vai ter essa doença. Você acredita que eu estou sadio, você está sadio. Não é? É assim que funciona. Está tudo embasado em tudo, sem exceção, tudo embasado em cima de um sistema de crenças. Então, o que a gente aprende nesse curso exatamente, eu vou falar um pouquinho do Theta Healing, não estou ganhando um centavo para falar disso aqui, mas eu vou falar da minha experiência pessoal com esse curso, porque eu realmente achei assim, transformador e responde a todas essas perguntas. É porque muda a vida da pessoa, dá uma qualidade de vida que é humanamente impossível de você conseguir sem ter essa orientação. Porque, na verdade, o que te impede de você manifestar alguma coisa na sua vida? O que te impede de manifestar algum material que seja, quero um carro agora? O que te impede de manifestar esse carro agora? O teu sistema de crenças. O que te impede de manifestar a tua saúde perfeita? O teu sistema de crenças. O que te impede você de ter grana para fazer todos os cursos do mundo que você quiser? O teu sistema de crenças. Você pode estar com uma crença lá, eu preciso ser pobre para alcançar a espiritualidade. Não, você não vai ser rico nunca. Sabe? Porque você pode ter feito votos de pobreza, votos de castidade. Tem tanta coisa engendrada nesse meio que a gente não tem noção. Então, o que acontece? Com essa técnica do Theta Healing, tudo é feito aos poucos, tá? Se consegue, eu vou falar aqui dos 7 planos da existência que estão ligados aos nossos 7 corpos, né? O físico, eu nem sei, aqui. Isso eu nem vou me deter nisso aqui, que eu acho que todo mundo já sabe. Mas os 7 planos da existência, eles estão ligados diretamente aqui aos nossos 7 corpos. Sendo que os planos não são dimensões, tá? As trocentas mil infinitas dimensões da realidade, elas existem no 6º plano da existência. Esses planos, eles são energias. São energias vibracionais, puro som e pura luz. É aí que se colocam esses planos da existência. E é uma coisa muito interessante, porque... Bom, deixa eu falar do princípiozinho desse tratamento do Theta Healing, que ele se baseia exatamente na emissão das ondas Theta. A gente trabalha com o nosso cérebro com 5 ondas diferentes, né? A beta é quando a gente está acordado, beta é alfa, delta, teta, que é aquela energia de quando a gente está começando a acordar, ainda lembra dos sonhos. É nesse estágio de energia cerebral que a gente vai
acessar as energias, as potencialidades de energia de cura e reprogramação do DNA. Então, por quê? Porque no momento que a gente acessa a onda θ, a gente tem acesso simultaneamente ao consciente e ao subconsciente. Então, é nesse momento da onda θ que você consegue conscientemente reprogramar ou substituir ou fazer downloads do que você quiser, a semelhança de computador, tá? De qualquer programa que você quiser instalar no seu DNA e na sua vida. Sempre com o conceito da fonte criadora e sempre para o bem maior. Sempre. São os conceitos máximos atingidos porque o sétimo plano é exatamente a fonte do amor universal. Então, existem numerosas curas, curas físicas que acontecem imediatamente a partir do momento que uma determinada doença, se alguma doença ou uma situação está acontecendo nesse momento na sua vida, se ela se repete da sua vida inteira, você vira e mexe, você está se deparando com uma determinada situação, é porque você ainda não entendeu a lição, que aquela experiência, ela está querendo te passar. A gente toma isso, pode ser, é um castigo, aí eu não aprendo, não sei o quê. Não, não é isso. É que, na verdade, você tem uma crença que limita a tua compreensão daquela situação. Então, no momento que você chega lá, a gente trabalha sempre com teste muscular, sim, sim e não, não. Né? Quando você fala sim, a força muscular impede que você abra o dedo. O terapeuta faz a força, né, para poder abrir. Agora, o cérebro não reconhece o não. Então, quando você afirma alguma coisa que não é verdade para você, o dedo se abre. Então, aqui você sabe se uma crença foi instalada ou foi desinstalada, se alguma coisa é verdade no seu subconsciente, porque às vezes você não tem noção de que aquilo está girando em volta de você e aquela energia está ali e te impede, literalmente, você vai ficar patinando, não sai de um determinado estágio, porque você tem uma crença autolimitante, está te impossibilitando de progredir. Então, bom, eu não vou me demorar mais nisso, mas eu queria falar sobre os 7 planos da existência. O primeiro, nós temos 7 planos, como temos 7 corpos, como temos os 7 rodeando o nosso universo, que é o número mais espiritual, mais místico, mais elaborado do universo, né? Então, o primeiro plano da existência, ele está ligado ao reino dos minerais, tá? Os cristais, as rochas, é o primeiro plano. É o único plano que não é orgânico. E esse plano, o primeiro plano, ele está ligado aos ossos, a questão de estrutura física, estrutura emocional e estrutura espiritual. Então, se a pessoa tem algum problema articular, ou de ossos, osteoporose, alguma coisa, ela tem que repor esse mineral, porque a ausência do mineral está ligado à ausência de estrutura. E entendam essa estrutura no sentido físico, emocional, mental e espiritual. Um plano, ele permeia e se interconecta com todos os outros. Então, assim, o sintoma da osteoporose é um sintoma físico que está mostrando um sintoma mental espiritual de que algo não vai bem naquela parte. Então, a pessoa está desestruturada, aparece no físico, mas ela reverbera nos outros níveis todos, tá? O segundo plano da existência é muito interessante, é o primeiro plano que já aparece a matéria orgânica, aparecem os vegetais e aparece a molécula mais simples que a gente encontra, que é a vitamina. É a molécula mais simples que tem, mas que é a base de toda a vida. E essa molécula da vitamina, ela está ligada ao sentimento do amor, o amor mais puro. Então, quando o teu organismo está carente de vitamina, pode ler nas entrelinhas, está carente de amor. Tá? Como se diz, a relação é essa. Se está faltando vitamina aqui, está faltando amor do lado de cá. Tá? O terceiro plano da existência é o plano material, literalmente. É o plano dos homens e dos animais, é o plano das paixões, dos desejos, dos instintos, é o plano do medo. Tá? É onde a gente, enquanto animal, hominal, a gente aprende a dominar o corpo, aprende a dominar a matéria. E exatamente, é o plano da imaginação também, é o plano do ego. E é exatamente nesse plano
que a gente recebe esse desafio para poder suplantar todos esses sentimentos, essas paixões. A gente precisa dominar, sublimar esses desejos, essas paixões para poder ascender ao quarto plano, né? E esse plano é interessante porque ele está ligado às proteínas. E as proteínas, elas estão correlacionadas com nutrição. Então, se o corpo está deficiente em proteínas, ele está deficiente em nutrição física, emocional, mental e espiritual. O quarto plano da existência é o plano em que a gente aprende a dominar o espírito, tá? É onde a gente adquire essa maestria da gente conseguir se conectar, começar essa conexão com o divino, né? Esse plano quarto, ele está ligado aos carboidratos, gordura. Temos as gorduras boas e as gorduras ruins, né? E os carboidratos, eles são o quê? Fonte de energia metabólica. Energia, por simples, né? Então a gente percebe facilmente que se no quarto plano, se o corpo físico está deficiente de carboidrato, pelos outros lados aqui, correlacionados, a gente vai estar faltando também energia mental, espiritual e emocional. O quinto plano da existência é o plano da dualidade. E esse plano da dualidade, ele é dividido em centenas de níveis, tá? Milhares de níveis. E o que acontece? É exatamente nesse plano da dualidade que a gente vem com aquela máxima, o bem versus o mal, né? É o ápice desse quinto plano. É o plano do poder, né? E exatamente por ser o plano do poder é onde o homem, ele aprende a qualificar essas energias com as quais ele está lidando nas duas pontas, bem, mal, claro, escuro. É onde ele aprende a qualificar, a utilizar essas energias através do seu livre-arbítrio, né? E direcionar essas energias para o seu propósito, seja para o bem ou seja para o mal, tá? E interessante notar que todas as nossas crenças negativas estão nesse quinto plano, tá? Esse plano, ele está ligado aos lipídios, e que são exatamente, junto com as proteínas e os carboidratos, as moléculas mais importantes para poder dar seguimento à vida, né? Essa, tanto dos animais quanto dos vegetais. E esses lipídios, eles servem como componente fundamental da membrana celular. Lembra, nós falamos aqui, quando falamos dos biofótons, a Mariana falou que o verdadeiro cérebro da célula não é o seu núcleo, não é o DNA. O DNA apenas armazena, processa e comanda que as informações sejam... Ele ordena, vai fazer. Mas o cérebro da célula, quem pensa, é a membrana celular. Então, os lipídios é que fazem essa troca, né? E os lipídios estão exatamente ligados estão correlacionados ao equilíbrio espiritual. Então, uma pessoa que esteja excessivamente magra ou excessivamente gorda, esse desequilíbrio lipídico no corpo sugere um desequilíbrio emocional, mental e espiritual. Tá? Isso é sério. Parece brincadeira, mas não. O sexto plano da existência é o plano das leis. Tá? A lei máxima do universo é a lei da verdade. Foi a lei da verdade que passou, que foi canalizada, né? Assim como veio o Espírito Verdade para a doutrina espírita, a lei da verdade veio trazendo essas informações a respeito dos planos. E essas leis, elas possuem uma hierarquia entre si, e elas têm, cada plano, cada lei possui a sua própria hierarquia, a sua forma de agir. Por exemplo, a gente pega a lei da verdade, abaixo da lei da verdade, a gente tem a lei do movimento, depois a lei do livre-arbítrio. A gente pega uma outra sequência de leis, como por exemplo a lei do magnetismo. Abaixo dele está a lei da gravidade e mais abaixo ainda a gente está a lei do espaço e do tempo. Muito interessante. Uma outra coisa é que a gente sempre fala, né, a lei do amor. O amor não é lei nenhuma. O amor simplesmente é. Ele não pode existir como lei porque na verdade ele é tudo. Então... Ele existe além da lei. Na verdade, ele é a energia que comanda o universo inteiro, que formou tudo. Então, não existe a lei do amor, né? Só saber. E esse sexto plano, ele está ligado ao ácido nucleico. E esse ácido nucleico, ele está ligado à estrutura espiritual. Então, essa correlação é a mesma coisa. Se falta ácido nucleico no corpo da célula,
a pessoa também vai estar deficiente em estrutura mental, emocional e espiritual. Tá? O ácido nucleico, na verdade, ele é o coração do DNA. Tá? É importante saber disso. E o sétimo plano da existência é o plano da fonte, é o plano do amor incondicional, é onde se trabalha, onde o terapeuta que consegue, é onde a gente consegue acessar as ondas θ para, a partir do sétimo plano, projetar todos os downloads, projetar todas as curas, projetar todas as mudanças, ressignificar todas as mudanças no sistema de crenças do paciente. Somente através do sétimo plano se consegue isso, porque você tem que entrar, na verdade, você está entrando na sintonia da onde do vácuo quântico, que nós já vimos aqui numa das nossas primeiras aulas da física quântica, que é aquele campo das infinitas possibilidades. Então, no momento em que o terapeuta acessa a onda θ, ele acessa o sétimo plano. No sétimo plano, ele pedindo permissão ao paciente, né, se comanda que seja transformada aquela realidade que é negativa numa realidade positiva. É automático. E se testa aqui no teste muscular para saber se foi implantado esse novo programa. Se aqui ainda continuar havendo uma resposta negativa, tem que buscar um pouco mais, tem que procurar cavar, eles chamam de digging, né, para procurar cavar um pouco mais para saber qual é a crença que ainda está impedindo aquilo ali. Existe uma crença raiz que talvez ainda não tenha sido descoberta pelo terapeuta, que esteja impedindo aquele programa de ser fixado no seu DNA. Mas no momento em que o terapeuta chega no problema raiz, a catarse é tão grande que a pessoa chora copiosamente. Você sabe que chegou lá. A pessoa sabe, e o sentimento é de uma libertação, assim, se livrar de um fardo de 10 toneladas. É uma coisa impressionante. Porque o que acontece? No momento, o DNA, eu estava falando desse DNA quântico, né, que eles reconhecem 5% do DNA normal, e o resto eles chamam de DNA lístico, o nosso DNA quântico, a nossa realidade multidimensional. Quando o terapeuta está trabalhando com o paciente, ou qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente um paciente, no momento em que você está atuando com aquela pessoa, o DNA ele emite um campo de radiação magnética e esses campos se interpenetram. No momento que existe essa conexão das duas pessoas, ou de mais pessoas que formam um grupo, os DNAs se sobrepõem. Então, a pessoa que, por isso é possível, por exemplo, fazer um download para um público de quantas pessoas for, milhares, centenas, não importa. Até a nossa professora falou que tem um grupo de rock lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, que as músicas deles são todas baseadas nos ensinamentos do Theta Healing. E é muito engraçado, porque ela até postou o DVD pra gente, que no meio do show lá, a pauleira lá, danada, aí eles falam, vocês querem amor incondicional? Aí todo mundo quer, aí eles param, vão lá no sétimo plano, jogam amor incondicional para a plateia inteira. E é muito incrível, assim, uma coisa totalmente diferente de se ver, né, de acessar essa energia. Então, nesse sétimo plano da existência, a maior molécula que tem é o ATP, é a adenosina trifosfato. E esse ATP é exatamente que fica registrado dentro das mitocôndrias na célula. Esse ATP é o próprio fluido vital, é o chi, é o prana, é o que envolve tudo no universo, é o fluido que dá a vida, na verdade. Então, ele tá dentro de cada uma das nossas células, né? Ele existe. Vocês já devem ter ouvido falar de casos, assim, por exemplo, de um acidente, alguém ficou embaixo do carro e uma pessoa descobriu uma força sobre-humana, algo que seria impossível da pessoa fazer no estado normal de consciência. Mas a pessoa tem força para levantar aquele carro e salvar uma pessoa, uma pedra, ou logo que seja. A pessoa consegue, ela regimenta aquela força de algum lugar de dentro dela. Isso nada mais é do que, ela na verdade, quando ela vai com o intuito de fazer aquele salvamento, ela não vê mais nada para cá, ela só tem aquele foco de salvar. Então, no momento que ela foca, ela entra automaticamente em conexão com o sétimo plano. Todo esse ATP que está guardado, fica até arrepiado quando eu falo isso, todo esse ATP que está guardado nas células, nas mitocôndrias, eles são arregimentados na mesma hora pela própria constituição do fluido vital. A pessoa ganha uma força descomunal e consegue fazer o que seria tipo um super-homem. Há pouco tempo teve um caso de um menininho de 5, 6 anos,
nos Estados Unidos, se eu não me engano, a casa incendiando, o incêndio já indo longe, os bombeiros desesperados dos pais, porque tinha uma bebezinha recém-nascida dentro da casa, o garotinho, em um determinado momento, ele escapou da mão da mãe, falou, eu sou um super-homem, eu vou salvar minha irmã. Ele entrou na casa em chamas, ele saiu com o bebê nos braços, sem porra não, sem nenhuma queimadura. A TP funcionando. Tá? Então, isso é muito fantástico. E só para vocês terem uma ideia de como esses planos da existência interagem no nosso dia a dia, vou pegar aqui um exemplo que eles deram lá de um cirurgião. Um médico cirurgião fazendo cirurgia, qualquer que seja. Essa cirurgia ela vai ser realizada no terceiro plano da existência, que é o plano material. Né? Aí o médico ele vai utilizar a sua capacidade física, a sua capacidade de elaboração, a sua capacidade imaginativa, porque pode ser que alguma coisa lhe dê errado, ele vai ter que dar um jeito de imaginar uma outra solução para poder resolver aquilo. Né? Só que ele está fazendo essa cirurgia no terceiro plano, baseado numa lei de causa e efeito do sexto plano. Porque ele vai fazer ele vai causar um efeito aqui que vai gerar um efeito do outro lado de lá. Né? E ele utiliza antibióticos e anestesia, por exemplo, que são contidos no segundo plano, que ele tira dos fitoterápicos, né, das plantas, e utiliza materiais físicos do primeiro plano, dos minerais. Então, só para esse exemplo, vocês veem como está tudo isso totalmente interligado. A gente utiliza os 7 planos da existência o tempo todo e não se dá conta disso. Né? As moléculas, vocês vão perguntar, como é que as moléculas sabem, né, que elas têm que fazer uma... Como é que elas sabem? Como é que elas têm essa informação? Na verdade, elas têm essa informação por toda essa composição. Se vocês prestarem atenção, eu listei aqui para não esquecer, no primeiro plano a gente tem os minerais que dão suporte. Depois, no segundo, temos os vegetais que trabalham com amor. No terceiro, a gente já tem a nutrição que vem com as proteínas. A gente vem com uma cadeia de vitaminas, minerais, vitaminas, proteínas, energia, com carboidrato, equilíbrio espiritual, estrutura espiritual e essência espiritual, com os lipídios, o ácido nucleico e o ATP. Então, todas essas frequências dimensionais, elas estão diretamente ligadas ao todo o nosso processo, aos trilhões de processos químicos que acontecem nas células a cada instante. Por isso elas sabem. E através do DNA é que elas são exatamente comandadas, o DNA vai falar, olha, faça tal coisa, elas vão e fazem. O DNA por si, ele não pode fazer nada. Por isso que as pessoas ficam doentes, porque no nosso sistema de crenças, implantado aí pela medicina, farmácia, etc., vocês falam que o teu corpo é burro, o teu corpo não sabe se cuidar, você vai ficar doente. Aí você pega um vírus, você tem essa crença de que a tua célula não consegue reconhecer aquele vírus. Porque senão, por que motivo a gente precisaria ir num laboratório, fazer um exame de sangue, ou fazer um exame para saber se tem, sei lá, uma bactéria, uma virose, fazer uma cultura? A tua célula não é suficientemente inteligente para saber que aquele corpo estranho que está no teu corpo mas o teu sistema de crenças, o nosso sistema de crenças, impede que essa célula receba essa informação de sabedoria. Então, a partir do momento em que o DNA é reprogramado para uma saúde perfeita, para você desprogramar aquela doença e colocar a saúde ali, ele automaticamente... É automático. Entrou um vírus, eles falam, isso aqui é um vírus, isso aqui não faz parte de mim, não. Vai lá e junta o cara. Entendeu? Então, até isso está embutido no nosso sistema de crenças. Até isso é reprogramado pelo Theta Healing, enquanto não descobrirem uma outra terapia, essa é a que eu conheço, que trabalha com isso diretamente, mas através da reprogramação do DNA, porque na realidade ele aceita a programação do que você quiser colocar. Pode ser telepatia, telecinese, até essa questão da transcomunicação. Você acessando o 7º plano, você tem condição de você se conectar com os seus ancestrais e vem na hora. Vem na hora. O que você quiser saber, a imagem se foto. Eu tive essa experiência. É fantástico. E assim, tive uma experiência em dupla trabalhando com uma pessoa que não tinha condições de saber das informações que eu queria receber. E a imagem é nítida e clara. O recado é claro. Você recebe, você pergunta e recebe. Isso é uma das coisas que é capaz de ser feito. Então aqui eu já falei disso aqui. Tá, vamos passar. Isso aqui eu já falei, né? O DNA é o nosso código genético. Tá, isso aqui eu já falei. Pode passar.
Bom, o GNA eu falei. O GNA, ele é o nosso DNA, exatamente a nossa parte multidimensional do DNA. É o nosso computador quântico. Está exatamente aqui no GNA. É ele que processa em todas essas dimensões, em todos os planos, todas as mudanças que vão advir do que nós programarmos aqui. Porque, na verdade, nós saímos do quinto plano da existência. Viemos para cá para adquirir essas experiências, né, aprender a trabalhar com essas experiências e num determinado momento, volta para lá para continuar seguindo o seu caminho de evolução. Sobre o GNA também, ele promove determinadas qualidades, por exemplo, como o rejuvenescimento, você ativando o seu DNA, que pelo Theta Healing a gente também consegue fazer a ativação do DNA de qualquer pessoa que dê o consentimento. E aí o que acontece? Quando você ativa o seu DNA, na verdade você está ativando o seu GNA de 12 hélices, porque a ciência só conhece 2 hélices. Agora lembra, eu não sei se vocês conhecem uma terapia chamada de Magnified Healing. Ali a gente faz o desenvolvimento das 12 hélices do DNA. Isso já é sabido já de muito tempo. Só que a ciência, como não vê, não comprova. Só que não vai ver nunca, porque não está nessa dimensão. Né? Então, quando você começa a trabalhar com as 12 hélices do DNA, você começa a ativar toda essa parte quântica do ser. Não é assim, delírio, não é imaginação. A coisa existe e funciona na prática. Isso é que é importante falar. Não é uma coisa assim, é quântico, é do outro universo. Não. Funciona aqui e agora. Existem relatos de pessoas paralíticas que voltaram a andar na hora. Casos de câncer curados na hora. Por exemplo, quando se faz o curso da anatomia intuitiva, sempre as pessoas pedem para demonstração que o aluno faça um teste de sangue medindo determinados níveis lá de hormônio, tal, uma série de questões, faz um exame de sangue só para comprovar, e faz depois. 1 hora depois, 2 horas depois já mudou tudo. Teve pessoas, amigo meu, que interrompeu um ataque cardíaco. Ele ficou 3 dias, até conseguir encontrar um médico, ele ficou 3 dias com o coração completamente infartado, teoricamente ele teria morrido. Ele conseguiu, através desse acesso, ele conseguiu interromper o problema ali, foi tranquilamente para o médico depois, fez lá a cirurgia que precisou e ficou tudo bem. Então, essas coisas, elas possuem uma utilidade prática na vida das pessoas e elas estão aqui, foi canalizado todo esse tratamento agora, exatamente pelo momento vibracional que a gente está vivendo no planeta como um todo. Na verdade, a gente está mudando a nossa frequência toda, de todos os corpos. E isso é necessário exatamente para a nossa ascensão, para a gente estar em condições de suportar a elevação da energia, da gente poder acompanhar essa elevação, porque de repente entra uma energia tão forte que se a gente não tiver o mínimo de sintonia com ela, se a gente já não estiver começando a se adaptar, a gente morre, porque não suporta, é amor demais. Assim, a gente não tem como suportar uma vibração tão alta, então a gente tem que se acostumando aos pouquinhos. Né? É isso aí, o GNA é o DNA de 12 bandas. O GNA é o que se chama do nosso verdadeiro código espiritual. Esse não é composto por 2 cadeias, como eu falei, mas sim 12, sendo 2 delas físicas, acho que a nossa ciência acredita, e as demais são etéricas. Né? Etéricas de éter, não necessariamente do corpo etérico. O nosso DNA, 90% ou mais é considerado lixo e sem qualquer valor. E 10% a menos até codificam informação válida. Isso aí eu já falei, né? São as 12 bandas que já foram vistas. Tá. Aqui, os 6 pares do DNA, eles trabalham exatamente isso. O primeiro par é o par físico, ele é responsável por aspectos do corpo físico. O segundo par é o etérico, ele trata de todos os aspectos emocionais. É exatamente nesse segundo par aqui que se pode tratar e realinhar e refazer, ou reinstalar, ou reprogramar o DNA e todo o sistema de crenças que vai atuar na matéria. O terceiro par psíquico contém o perfil genético mental, eu até acrescentaria aí mental e espiritual e emocional. Né? O quarto par, que é da alma, é o chamado karma.
O astral, que é o quinto par, ele influencia é uma influência eletromagnética do sistema solar, integrado com a força da gravidade de onde a pessoa nasceu. Isso aqui é exatamente o que a gente constata quando se faz um mapa astral, um mapa kármico, não necessariamente a posição dos planetas no céu, mas sim os vórtices de energia, os chakras do universo que estavam presentes, dos planetas, que estavam presentes no momento em que cada pessoa nasceu, naquele momento, e exatamente impregnam todos os corpos com essa energia. Por isso que muitas vezes uma criança que seja, que nasça não espontaneamente, mas através de uma cirurgia, antes do tempo que a mãe quer que nasça no dia tal, na hora tal, vai apresentar, muitas vezes apresenta muita desarmonia, porque ela não está em consonância com o movimento astrológico do momento do mapa que ela deveria nascer. Às vezes é uma questão de minutos, mas são minutos que podem fazer toda a diferença na vida da pessoa, entre ela ter uma vida mais harmônica, entre ela vir realmente cumprir o propósito dela e de repente ter uma vida totalmente desestabilizada, porque ela está sob a influência de forças magnéticas dos astros que não são os dela naquela hora, né? O sexto par, que é a transformação, é a habilidade de criar e recriar. É o que a gente trabalha exatamente com esse acesso que foi permitido ao sétimo plano, e de lá a gente tem a capacidade de criar e recriar a todo instante. Na verdade, acessando esse sétimo plano, nós nos tornamos realmente co-criadores do universo e somos as testemunhas vivas da nossa própria criação, porque nós estamos criando a nossa vida a cada minuto. Podem acreditar nisso. Você chamou duas vezes de anatomia intuitiva. Anatomia intuitiva, eu ainda não fiz esse curso, exatamente por isso eu não vou poder fazer esse trabalho da transcomunicação, porque é do dia 20 de janeiro até o mês de fevereiro, todos os dias, inclusive sábado e domingo. É ensinado que todas as doenças físicas, sem exceção, isso é o que eles falam, tá? Mas assim, deve ter mais coisa assim, no meio do trabalho. Mas a princípio é para nós aprendermos quais doenças físicas estão relacionadas com qual sistema de crença. Então, de repente, se o paciente já chega com um determinado sintoma, você já sabe mais ou menos por onde começar a fazer o tal do digging, né, que é cavar, para você descobrir qual é a crença que está limitando aquela vida, está causando aquele distúrbio. É exatamente isso. E a gente acessa através realmente da intuição, porque quando você ativa o DNA, você fica com um canal intuitivo extremamente aguçado. E, lógico, que isso aí também gera uma responsabilidade muito grande com o que se pensa, porque o que você pensa cria na hora, sabe? Então, hoje eu tive uma experiência muito engraçada, que eu terminei o segundo módulo do curso ontem, estava falando aqui para a titia, eu saí, eu moro num meio de mato danado, para andar, para chegar lá na pista, tem que andar assim, de lá passar ônibus assim, uma vez no dia, na vida, outra na morte. Aí no que eu estava chegando, o ônibus estava passando, eu falei, Jesus, que eu debaixo de sol, meia hora. Aí eu falei, peraí, acabei de fazer o curso do Tetarrina, não, vai manifestar uma carona. Aí eu parei, fiz lá, né, o processo para manifestar e tal, fui andando. Olha, eu mandei assim, 10 passos, já estava assim, resignada de andar, né? Aí eu vi um carro passando, e ele foi. Aí eu falei, a minha carona. Vocês acreditam que o carro deu marcha ré e voltou? Será que é uma carona que está lá fora? Eu falei, nossa, achei fantástico. É só vocês saberem que funciona. Bom, as frequências de solfejo. Isso aqui foi redescoberto em 1974 pelo doutor Joseph Puleo, não sei como fala esse nome. Mas isso aqui é uma coisa muito simples, que eu já até citei en passant, quando eu fiz a palestra sobre o poder oculto da música, que fala das frequências de cada nota musical, de cada tom, o poder que eles têm de influenciar vibratoriamente, né, as nossas células do corpo. Então, se eles entram, para cada célula, para cada molécula, existe uma determinada frequência que é curativa. Então, por exemplo, você pega a nota Dó, que ela vibra em 394 Hz, ela libera de culpa e medo. Isso aí tem que saber aplicar, tá, gente? Não é simplesmente ouvir a nota e pronto, não. Existe todo um canal são o que eu chamo de aqueles gráficos, né, do Acuprânicos, que dependendo do lugar, é uma acupuntura não invasiva.
Então, por exemplo, a nota Ré, Vidro, em 417, ela trabalha, desfaz situações complicadas, ela facilita a mudança. A nota Mi, ela é utilizada para retornar o DNA humano ao seu estado de perfeição e completude. É muito interessante. E é isso, o que diz ali é que ele é utilizado realmente na medicina vibracional, e essas frequências, elas são utilizadas como realmente um processo curativo. Tem que saber aplicar, tem que estudar, óbvio, mas isso aí está mais do que provado. Eu coloquei aqui porque o DNA está ligado intimamente com esse tipo de vibração. Através da música também você pode conseguir uma atividade altamente curativa. Bom, e aqui para finalizar essa parte da palestra, falar sobre os golfinhos, que isso aqui é muito lindo. Na época que eu estava pesquisando sobre aquela palestra da música, eu recebi essa mensagem, que lá no Havaí tem o Instituto Sirius, eles estão trabalhando com os golfinhos. Os golfinhos, eles têm uma capacidade também de reativar e reprogramar o nosso DNA. Na verdade, os golfinhos não são seres desse mundo. As pessoas matam, fazem essas matanças horrorosas aí em Taiji, lá, enfim, na Indonésia, aí, China, Japão. É uma carnificina com seres totalmente inofensivos, né, mega sensíveis. Então, assim, eles possuem, o DNA representa um papel poderoso na comunicação, recentemente descoberta entre golfinhos e humanos, de acordo com o grupo de pesquisadores de cetáceos do Instituto Sirius, no Havaí. Então, o que eles fazem? Eles pegam deve ser um luxo só, né? Você ficar deitado ali no mar com os terapeutas, os golfinhos ficam nadando ao redor, emitindo aqueles sons deles, e eles trabalham também com aqueles bolos tibetanos, aquelas taças, as grandes, ficam girando, mantrando aquele som das taças, né? Eles ficam girando, aqueles sons eles entram em ressonância com os golfinhos, e pela osmose mesmo, é como se fosse um banho harmônico, porque vocês se lembram do Dr. Masaru Emoto, né, que ele transforma, aquela transformação dos cristais. Então é exatamente isso, aquele impregnado nas moléculas da água. E as pessoas recebem isso por pura ressonância. Né? Lógico que trabalham também os golfinhos, né? É toda uma troca energética aí. Mas é uma coisa que também tem altamente curativa, muitos casos de doenças terminais curadas dessa forma. E uma outra coisa também que eu pesquisei, bom, deixa eu ler aqui só para falar. Um estudo nesse instituto mostra golfinhos recebendo e transmitindo sinais capazes de afetar a dupla espiral genética. Isso é que eles veem, né? Afeta todas, mas eles só veem duas. A dupla espiral genética, e que usando biotecnologia natural, eles podem curar os humanos nadando em sua proximidade. Isso aí, inclusive, a epigenética já fala, né? Os campos morfogenéticos, de como, por exemplo, um lugar só pode florescer se tiver o canto dos pássaros, se tiver as borboletas voando, se tiver os beija-flores, se tiver os grilos, se tiver os insetos, porque eles emitem sons, eles estão emitindo vibração o tempo inteiro. É uma sinfonia que a gente não percebe. Os nossos ouvidos estão tão condicionados a esse tipo de barulho que a gente não percebe o detalhe. Mas, assim, eles estão interagindo o tempo todo. Isso aí é que faz exatamente todo o meio ambiente progredir de uma forma harmônica, né? 14 anos de estudos multidisciplinares nessa aula da Fundação Golfinho Humana indicam que a manifestação de características genéticas do DNA, tradicionalmente considerado o plano da vida, pode ser mudada pelo som e campos eletromagnéticos gerados pelos golfinhos. É interessante, existe um aparelho atualmente que chama CIMAScope, C-Y-M-A-S, CIMAScope. Esse CIMAScope, eu não sei como ele funciona, é simples, mas eu não consegui entender. Ele é uma membrana que tem uma água e o cientista ele injeta um líquido que é semelhante a um óleo. Não é um óleo, mas é algo parecido. E quando ele imprime a vibração na lâmina de água, esse óleo ele adquire uma forma. Então pode ser uma letra, pode ser qualquer caractere, um desenho, é uma coisa simples. E ele fez isso utilizando a linguagem dos golfinhos. Vocês não vão acreditar o que ele descobriu, que o som dos golfinhos projetado nesse CIMAScope, quando aquela estrutura lá, aquosa, gelatinosa, ela assume todo o vocabulário, todos os hieroglifos que estão contidos na câmara do rei, não sei do faraó, não sei das quantas lá do Antigo Egito. Eles falam nessa linguagem.
eles falam em aramaico, eles se comunicam. A linguagem vibracional deles, transformada em matéria, fala todas nessas línguas antigas. Tá? Tem tudo a ver com o que você está falando. Pode comunicar qual é a palestra que você vai fazer aqui no dia 23 de dezembro. Pode falar. Bom, eu vou falar sobre o Tive essa chakra. intuição, ver a matéria e a gente... Sérgio mandou um e-mail hoje que ele queria alguém para pilotar uma palestra. Eu mandei um eu quero, bem grande. Eu vou falar. É para falar sobre o chakra dos animais. Chakra dos animais. É dia 23 de dezembro, estão todos convidados. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Novas pesquisas demonstram que o DNA é ativado por ondas e partículas de som e luz energizadas, que é exatamente o que tem dentro do DNA e é o que se usa para reprogramar no Theta Healing. É aquilo que eu falei, todos os planos são feitos de luz e som, todos. Mais do que química e drogas, ligam ou desligam genes. Porque exatamente a química é introduzida pela medicina porque eles partem da pressuposição de que o corpo é burro, ele não sabe se virar. Só que nós temos uma inteligência que é inata. Nós temos, se somos filhos do Criador, se estamos em contato lá no 7º plano, nós temos a sabedoria da saúde inata no nosso corpo. Só que nossos sistemas de crenças detonam. E isso aí exatamente é o fim desse comércio imoral de médicos e remédios e planos de saúde, de hospital e etc. Só para vocês saberem, eu não tenho plano de saúde, eu nunca vou a médico, eu nunca faço um exame. Nunca. Nunca. Você me diz, aqui não, aqui não. Da mesma forma, a herança genética é energeticamente transmitida bioacústica e eletromagneticamente, através de moléculas especiais de água que formam a matriz eletromagnética do DNA. Essas estruturas hidroelétricas, na forma de pirâmides, hexágonos e pentágonos, que formam a geometria sagrada, que estão contidas na árvore, na flor da vida, elas direcionam os processos de cura. Nesse caso, terapias assistidas por golfinhos ocorrem em um ambiente submarino, eletroquimicamente similar ao plasma. É lindo demais. Que seria o soro sanguíneo humano, o que aumenta os efeitos energéticos, potencializa, de acordo com esses pesquisadores. Essas pesquisas são apenas no início, muito mais vem por aí, com certeza. Pode passar o próximo? Esse doutor Michael Hison, não sei como fala, diz que experiências com golfinhos durante 40 anos têm nos mostrado que os golfinhos são mais humanos que muitos de nós. Podem apostar que sim. Eles são empáticos, telepáticos e com frequência desejam auxiliar na cura dos humanos. Eles ajudam, eles salvam, eles não têm eles são puro amor, eles são seres realmente iluminados, são totalmente iluminados. Agora a gente vai ver um filme sobre isso. Oh, actually, the dolphin was named Dreamer. Yeah, right, you're right. It's the same. That's right. Yeah, same Dreamer. Same. She's coming back here. Okay. I've had a personal healing experience with a dolphin. It goes that. Well, I'm sorry. Let me start with. I've had a personal experience with healing by a dolphin. I compressed 6 and 7 cervical vertebrae in a swimming pool accident when I was 13. And later, when I was 42, I was swimming with Dreamer the dolphin, and she was about 3 feet from my head and put 20 to 30 sonar pulses all through my head and neck. Something like snapping fingers like this, but much louder, much more tightly focused. And about an hour later, all the muscles on the left side of my neck relaxed. 3 vertebrae clicked into new positions. And then my back got hot in about 5 new places as the circulation changed. And in wondering about what's going on, a gente está sem legenda, então era só para vocês conhecerem um pouquinho, também para explicar, a gente vai demorar muito tempo, vamos colocar o filme da atuação realmente dos golfinhos fazendo esse trabalho de cura. I
Foundation Dolphin Aid and Dolphin Aid America to honor the legacy of my son, who was involved in a drowning accident when he was 2 years old. And he came out of his deep coma while having therapy at Dolphin Therapy. Ela tinha um filho deficiente, né? Very thankful. E começou a trabalhar com ele por causa dele. I got him back, and I wanted other children in similar situations to be able to experience the same. And I'm here in Curacao at the Curacao Dolphin Therapy Center, and I was privileged to help building this beautiful facility up. The reason I think the dolphin therapy is very effective is that, first of all, it's of course a great reward for children. If they do something well, they get rewarded immediately by going in the water, by letting the dolphin swim, by letting the dolphin jump, and especially, of course, touch the dolphin. We give our dolphins a lot of initiative, so they go to the children, they actually decide what's going on. Of course, the therapist is there as well to guide the dolphin, and the other way around. The most amazing thing, what I É interessante notar, gente, que nenhum desses golfinhos está aprisionado, tá? Eles estão soltos. And he started walking here because his self-esteem was very low. He started believing in himself. Não é um parque aquático cruel, não. Eles estão soltos no oceano. He started talking here. They never spoke before. But he's also seen little things like if a children have a fist, and the dolphin puts his nose in here, and a child opens that. It's also a great achievement for us. It sounds little, but if your child always like this, Ela está explicando que antes ele não conseguia abrir as mãos. E ele começou a fazer esse trabalho de abrir as mãos no contato com os golfinhos. Bom, gente, agora nós vamos para a vivência. Logicamente, vocês sabem que eu vou fazer vou mostrar a vocês como vocês podem reprogramar uma coisa simples que vocês possam fazer em casa. Com o tempo, né, vocês vão conseguir mexer no DNA. Até porque precisa de uma modificação mais longa para poder entrar no estado teta, para vocês poderem fazer essa comunicação. Mas vamos aqui tentar mostrar a vocês como pode ser feito. A música que vocês estão ouvindo é o canto das baleias, tá? Porque foi a maior música que eu achei, desde que os golfinhos das músicas eram muito pequenos. Primeiro vamos procurar uma posição confortável. Depois vocês podem copiar isso aí. Então, eu vou começar aqui, enquanto tem gente copiando, deixa eu começar falando. Olha só. Eu tentei colocar as doenças que, por sistema de crença, acontecem de passar de uma geração para outra. A hipertensão, desculpa, isso foi separado. Hipertensão arterial, o hipotiroidismo, a diabetes, a obesidade, bronquite, asma, rinite, glaucoma, varizes, colesterol e câncer de mama. Vocês têm até o caso da Angelina Jolie, que teve a extirpação do seio, para que ela tinha 70% de probabilidade de ter câncer de seio, para que isso não acontecesse. Então, esse trabalho de hoje é realmente o trabalho que a gente vai tentar uma autocura. Eu coloquei as imagens aí, porque a gente tem que trabalhar com a doença e com as imagens para vocês poderem tentar ir lá na célula que vai formar, o órgão que vai formar, que vai, em desarmonia, vai ver essa doença, para a gente tentar modificar. Certo? Todos, quem já acabou de copiar, todo mundo que estava copiando,
Então, vamos agora começar. Vamos procurar uma posição confortável, de preferência com as mãos apoiadas nas coxas e não cruzando as pernas para que não interrompamos o fluxo energético. Vamos fazer 3 respirações profundas e relaxar o nosso corpo para nos transformar em reprogramadores de DNA. Inspire profundamente e expire, sentindo o ar entrar pelo nariz e ao sair pela boca, tirando toda a preocupação de nossa mente. Novamente, outra inspiração, seguida de expiração, saindo o ar pela boca, levando toda a nossa atenção embora. Mais uma vez, mais uma vez, levando embora todas as preocupações, todos os problemas. Vamos correr todo o nosso corpo, verificando se temos tensão em algum lugar. Vamos concentrar nossa atenção nas pernas e vamos relaxar nossas pernas. Relaxem as pernas. Nossa atenção agora vai para o nosso abdômen e vamos sentir que os nossos órgãos estão relaxados. Estômago, intestino, pâncreas, rins, fígado, todo o nosso abdômen se encontra relaxado. Subindo, vamos para o tórax. Relaxamos o pulmão, as costas, todo o nosso tórax se encontra distensionado. Agora concentremos nossa atenção no pescoço. Vamos virar para um lado, depois para o outro, enviando uma mensagem de relaxamento total para este canal que liga a nossa mente ao corpo. Finalmente, vamos relaxar nossa cabeça, olhos, boca, maçãs do rosto, couro cabeludo e, por último, a nossa mente. Vamos dizer para a nossa mente que fique quieta, que estamos nos preparando para um trabalho importante de cura, e precisamos dela somente com as intenções que irão escolher. Agora, vamos colocar nossa atenção no nosso coração. Vamos sentir as batidas do nosso coração por 1 minuto. Concentre sua atenção somente na batida do seu coração. Procure ver o amor dentro do seu coração. Busque dentro de você um momento em que você esteve muito alegre. Visualize esse momento. Procure trazer para agora o que você sentiu quando passou por este momento. Pode também buscar um momento de muita emoção e felicidade. Procure ver esse momento e sentir o mesmo sentimento. Procure colocar em sua mente e em seu coração a alegria, a paz, o amor e a compaixão por você e por todos os seres do planeta. Sintam a alegria, sintam a paz, sintam a compaixão em vocês. E com esses sentimentos aflorados em nós, vamos ainda, com os olhos fechados, trazer nossa atenção para o aqui e agora e comandar em todo o nosso corpo. Escute a música que está ao fundo. Leve sua atenção para a música. Sinta a música. Ouça o canto das baleias.
Elas irão nos ajudar na reprogramação do nosso DNA. Abra os olhos agora e foque a atenção nos lados. Escolha uma doença hereditária, ou seja, que aconteça em sua família, pense bem nela e vamos, com todo o poder da nossa mente, com sentimentos amorosos, porém com uma intenção forte, comandar a reprogramação do nosso DNA para que não surja em nossa família e em nós nenhum caso dessa desarmonia. Respire profundamente 3 vezes. Focando no slide, vamos reprogramar o nosso DNA. Podem escolher uma doença que esteja presente na família de vocês ou em vocês. Vamos agora novamente abrir os olhos, olhar para as frases que estão na tela e trabalhar esta reprogramação. A primeira frase vocês irão repetir 3 vezes, a segunda 5 e a terceira 7. Eu vou dar um tempo, nós não iremos falar em voz alta para não ficar muita fala, muito barulho, vamos fazer mentalmente. Mas depois vocês poderão fazer em casa em voz alta. Sempre de forma amorosa, porém com comando. A primeira frase é: neste momento eu reprogramo meu DNA, curando a mim e aos meus descendentes da desarmonia, do glaucoma, nas varizes. Vocês vão borrar aí o que vocês escolherem, aqui e agora. Vão fazer essa afirmação 3 vezes. No segundo momento, vocês vão fazer: neste momento, meu DNA e dos meus descendentes está programado para ter o nome do que vocês escolheram, harmonioso para todos sempre. 5 vezes. No terceiro momento, neste momento, eu me curo e curo os meus descendentes, tornando o que vocês escolheram no primeiro slide completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. 7 vezes. E depois, para terminar, para sempre está feito. Amém. Eu vou dar um tempo, cada um, quem conseguir falar a frase maior número de vezes, pode falar. Vocês podem agora começar, vou dar um tempo para que vocês façam o exercício da frase número 1. Vamos lá. Neste momento, eu programo meu DNA, curando a mim e aos meus descendentes da desarmonia, aqui e agora. Neste momento, eu reprogramo meu DNA, curando a mim e aos meus descendentes da desarmonia, aqui e agora. Neste momento, eu reprogramo meu DNA, curando a mim e aos meus descendentes da desarmonia, aqui e agora. Neste momento, meu DNA e dos meus descendentes está programado para ter harmonioso para todo o sempre. Neste momento, meu DNA e dos meus descendentes está programado para ter a escolha de vocês, harmonioso, harmoniosa,
para todo o sempre. Neste momento, meu DNA pelos meus descendentes está programado para ter o que vocês escolheram, harmonioso ou harmoniosa, para todo sempre. Neste momento, meu DNA pelos meus descendentes está programado para ter o que vocês escolheram, harmonioso, para todo sempre. Neste momento, meu DNA dos meus descendentes está programado para ter, vocês escolheram, harmonioso ou harmoniosa, para todo o sempre. Neste momento, o DNA dos meus descendentes está programado para ter o que vocês escolheram, harmonioso ou harmoniosa, para todo o sempre. Passemos a terceira etapa. Neste momento, eu me curo aos meus descendentes, tornando a escolha de vocês completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os demais descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Neste momento, eu me curo os meus descendentes, tornando a escolha completamente em harmonia com o meu corpo e o universo. Para sempre está feito. Vamos manter os olhos fechados e vamos sentir do nosso corpo que nós atingimos o nosso DNA e que neste o corpo deve estar reagindo a esta nova programação. Usem a imaginação de vocês e o poder de co-criar uma nova realidade. Vamos sentir esta reprogramação penetrando e interpenetrando no nosso DNA, consertando as células que irão formar o órgão responsável pela harmonização desse desequilíbrio. Fixem bem o som das baleias, porque elas irão ajudar a intenção de chegar até o nosso DNA. Está feito, está reprogramado agora e para todos sempre. Amém. Podemos retornar ao aqui e agora, sentindo nossas mãos, nossos pés e espreguiçando para nos dar um passo. Deveremos fazer por muitas vezes esse exercício em casa para que solidifiquemos esta reprogramação. Aí vocês podem fazer um período de meditação maior para tentar atingir a fase delta. E essas frases, se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar. E depois vocês vão decorar, não vão precisar mais olhar para o escrito.
vocês vão fazer em voz alta, mas já estando com elas decoradas. Obrigada. Certo? As três mosqueteiras e o D'Artagnan estão mostrando a gente que a gente está imerso no mundo gótico. E não tem nada de fantasmagórico. Porque a gente se cura através do uso apropriado. E mais ainda, os animais nos ajudam a curar. Então a gente vai começar a trabalhar muito com as palestras com os animais, né? Uma das coisas que vai surpreender, é a palestra do dia 23 de dezembro. Né, cara? Diga por que você aceitou fazer. Essa coisa eu não sabia que ia acontecer, veio a intuição, depois veio um texto no dia seguinte, e a casa, né? E depois veio ela. E agora veio o golfinho para provar que a gente tem que saber só. Gente, realmente a casa não existe. Eu sou a chata do Facebook, porque eu vivo postando coisas de vegetarianismo, veganismo, não matarás, não comer carne, procurar, na medida do possível, eliminar esse hábito. Porque não é só pela carne em si, é um sofrimento imensurável, que a gente não tem noção do sofrimento que esses bichinhos passam. O Paul McCartney, ele diz que se os abatedouros tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne, porque assim, tem que ter muito estômago, viu? Tem que ter muito estômago para presenciar. Assim como esses animais de laboratório, você olhar, agora recentemente teve o caso dos beagles, né? Então, assim, no outro dia eu postei uma coisa que um postzinho no Facebook que diz assim, que um dia os cientistas vão entender, vão saber que os animais é que eram o remédio. Então, assim, não tem que ser testado nada em ninguém. Eu, particularmente, acho que se for para testar para eu ter que sobreviver, pode deixar aí. Daqui a pouco a gente volta de novo. Ele está aqui para isso. Agora, respeito à vida, respeito ao próximo, respeito... Jesus já falou, não matarás, não tem dúvida, não matarás, são duas palavras. O que é dessa frase que as pessoas não entenderam? Qual é a dúvida que pode existir nisso, a não ser a manutenção do próprio sistema de crenças que diz, não, tem que comer carne, tem que beber leite. Vocês sabiam o mal que o leite de vaca faz para o organismo humano? Vocês estão informados disso? A quantidade de hormônio, o que tem ali de antibiótico, o sofrimento que as vacas são submetidas para produzir essa quantidade imensa de leite, que o bezerrinho nasce, no momento, ou ele vai virar baby beef, e para virar baby beef ele fica trancafiado num negócio escuro, ele não pode se mexer para a carne não criar fibra, ele é trancafiado sem nunca ver a luz do sol, sem nunca sentir o amor da mãe, ele não pode beber o leite da mãe, a vaca chora dias e noites pelo filho que ela não pode ter para produzir a droga do leite, entendeu? E quando ele dá 5 meses, ele é levado para o abatedouro de carrinho, porque ele não consegue andar. Se vocês já acessarem umas fotos dessa do bebê, a primeira vez que eu vi essa foto, eu não sabia o que era, o que eu vi era um carrinho bonitinho, vermelhinho, o bebê deitadinho ali, gemendo. Até eu entender o que era aquela foto ali, gente, é cruel demais. Ô Silvia, e as pessoas ainda se arvoram no direito de dizer que nós somos carnívoros. É uma tristeza. O ser humano não foi feito para ser carnívoro, a dentição não é de carnívoro, tá tudo errado. Isso é sistema de crença, gente. Tem mais proteína nos vegetais, numa couve, no feijão, tem mais proteína do que tem no feijão, do que tem brócolis, né? Poxa, tem proteína aí para dar e vender. Se vocês forem nesse restaurante vegetariano vegano, ali no refeitório orgânico, vocês morrem de tanto comer, de tão gostoso. E as castanhas, assim. Ontem, o milho, eles mostraram
No Fantástico ontem, que assistiu, eles mostraram uma Camila, né, porque era fêmea, depois de ter o bebê, a dificuldade que ela teve, aquele trauma pós-parto. E aí, o que acontecia? Aí um depoimento também do som. A dona do camelo, alguém deve ter visto aqui, né? A dona do camelo fica cantando, aí ela acalma e ela chora. As lágrimas escorrem dos olhos da Camila. Isso tudo para ela poder aceitar o bezerrinho, porque ela fica desesperada. Então foi a coisa assim, mais linda que eu já vi. O Fantástico valeu somente por isso. Eu vi. Maravilhoso. Foi realmente de sensibilizar a gente, porque as lágrimas, foi pouco as lágrimas de gente mesmo. Fiquei muito emocionada e foi com essa visão que eu dormi. E hoje em dia tem muitas terapias, o próprio hospital, os hospitais lá em São Paulo. Aqui no Rio já tem também a pet-terapia, né? Então eles já estão trabalhando com aves, cachorrinhos que podem ir, fazem trabalho com crianças excepcionais, com falta de locomoção, autismo. Nossa, hoje em dia isso está super difundido. Sabe, são todos seres sencientes, a gente vê deles, né? Todos têm um eu superior, até uma planta, a gente aprende no Teta Healing a se comunicar com o eu superior da planta, com o eu superior do animal, não é que mata impunemente. No outro dia eu vi um post também duro de encarar, que tinha uma foto dessas bem antigas da época de escravidão, tinha uma mulher negra ajoelhada em cima de uma mesa, uma série de homens brancos, lógico, porque eles achavam que os negros, assim como os animais, não sentiam dor. Então, que eles podiam fazer qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de teste, sem anestesia, porque era negro. Então, porque negro não sente dor, bicho não sente dor, negro não sente dor, e ponto. E teve uma escrava lá que ela foi torturada, assim, durante anos seguidos, e foi exatamente esse médico, tal do Dr. Sims, que criou a obstetrícia que a gente usa, a gente não, as pessoas usam hoje, eu não uso. Mas, enfim, para quem vai ao médico, para quem vai ao obstetra, ao ginecologista, é através desse Dr. Sims que... Então, eu acho assim que, no mínimo, essa mulher deveria ser muito divulgada para os médicos e para as outras mulheres, para que as pessoas agradeçam a esse ser que, de uma forma totalmente absurda, cedeu o seu próprio corpo para que todas essas descobertas no ramo da medicina da obstetrícia pudesse ser feito hoje em dia. Os aparelhos que se usam, tudo foi esse cara que descobriu às custas do sofrimento dessa escrava. Então, assim, é só para a gente ver que nessas horas, bicho e gente, é tudo uma coisa só. Quando se coloca em cima do poder, da dominação, do cara que quer mandar o poder, pelo dinheiro, quer saber se é bicho, se a gente é o bando, sabe? É o gado que eles acham que podem fazer o que quiserem. Mas não podem não, porque o mundo está mudando, e está mudando mesmo, porque essa vibração que está entrando é a libertação animal, porque a libertação dos escravos agora é a hora da libertação animal, e ela vai chegar, já está chegando já. Eu quero dar um exemplo. A gente fala do ar atômico, não, mas vou dar um exemplo claro. Todo mundo sabe que depois, seja Maria ou seu Toscão, da Receita, uma vez por mês eu ia frigorífico para fiscalizar. Vocês têm ideia de como o gado é morto? Eu vou contar. Alguém já viu isso? Não precisa contar, não. Não precisa olha contar. aqui, primeiro você dá um banho. Olha só, deixa eu falar. Banho. Dá licença, olha só. Nós fizemos hoje aqui um negócio, dá licença de eu falar. Nós fizemos uma visualização maravilhosa aqui para a cura. Aí você vai falar de matança, de dor, uma coisa não é compatível com a outra. Aceito. Pelo amor de Deus, obrigada. Obrigado pela colaboração. Desculpa, Sérgio. Desculpa, gente, desculpa. Tudo bem. Porque ela estava falando também. Pois é, e eu já estava me dando agonia. Contando os detalhes, mas acho que é necessário as pessoas terem consciência de que Porque eu vi o detalhe, é tão... Desculpa. Tão que não tenha dúvida, você nunca mais faz. Nunca mais vai comer carne. Carne. Muito bem, vamos para o sorteio. Quem for embora não ganha. Isabel Simone. É que eu falei assim, sabe quando ele... Gato aí.
Tá filmando? Tá filmando. Ih, meu Deus! Já passei na frente a porção de vezes. Eu todo esse. E viu a minha casa.